E aí, galera massa! Aqui é o professor Iano Medeiros, acompanhando você nesse período, pessoal, que estamos distantes, mas estamos juntos, hein, gente? E aí, gente, do segundo ano, vamos aqui para o tema Brasil Primeiro Reinado. Gente, capítulo 4 do nosso livro SAS. Pessoal, o que é que nós podemos apresentar sobre esse período da história chamado de Primeiro Reinado? Primeira coisa, a sua temporalidade, 1822 a 1831. É importante que você, aluno, fique interagindo, pessoal, com as informações que foram postas aqui na lousa, beleza? Pessoal, o primeiro reinado, na verdade, foi nossa primeira forma de governo adotada aqui neste país. Portanto, enquanto todas as outras colônias na América, quando atingiram suas emancipações políticas, adotaram a república, o Brasil implantou uma monarquia. E essa monarquia, pessoal, durou até 1889, quando na ocasião do período vai ser implantada a república. Pois bem, e aí a pergunta é, quem foi nosso primeiro chefe de Estado? Foi um brasileiro? Resposta, não, gente. O nosso primeiro chefe de Estado foi um português. Um jovem português que chegou ao poder aos 20 e poucos anos de idade, mas que morava no Brasil desde os 8 anos de idade. Eu falo de Dom Pedro, que vai ficar conhecido na história como Dom Pedro I, pessoal. Gente, o Dom Pedro I era descendente da coroa portuguesa, filho de Dom João VI, veio para o Brasil, a família real retorna para Portugal e ele participa do processo de independência do Brasil. E na sequência implanta o seu governo. Governo este, como vocês estão vendo, vai durar 9 anos. Daí que eu trago para vocês algumas características importantes. Mas deixo bem claro, é importante que o aluno vá dar uma verificada no livro, no capítulo 4, porque no capítulo nós temos informações de modo gerais. Aqui a gente traz o quê? Um resumo, faz um apontamento dos principais tópicos desse capítulo. Beleza, gente? No contexto político, acompanhe aqui, pessoal. Quando falamos em política no primeiro reinado, lembramos de uma monarquia. Sabemos que monarquia é quando o governo é gerenciado por um rei, um monarca, certo? E aí nós temos uma característica peculiar dessa monarquia, pessoal. Ela era uma monarquia absolutista. Sabe aquelas monarquias que surgiram no final da Idade Média, início da Idade Moderna, que foi derrubada ao longo do tempo lá na Europa? Pois bem, o Brasil instala o seu primeiro governo com características autoritárias, uma monarquia absolutista. Aí surge na cabeça do aluno, professor, qual é a expressão que vai definir oficialmente que essa monarquia seja absolutista? A expressão é essa, pessoal, o poder moderador. Isso aqui, pessoal, eu vou falar quando eu estiver lá no tópico Constituição de 1824. Aí vocês vão entender por que o poder moderador vai configurar essa monarquia como sendo absolutista. Aqui nós temos uma ilustraçãozinha breve do Dom Pedro I, enfim, certo? Lembrando, pessoal, que economicamente o Brasil não muda o seu padrão se compararmos com o período colonial, não, pessoal. Pois bem, o período colonial foi marcado por uma época em que o Brasil ele tem como característica a agroexportação, certo? E aí no período monárquico o Brasil também permanece, é exportador principalmente de gêneros agrícolas. E socialmente, professor, o Brasil muda? De forma alguma, pessoal. No campo social nós temos ainda a manutenção da escravidão. Portanto, a escravidão, ela não é extinta não, gente, ela continua de forma bem intensa no Brasil, entrando via África, Oceano Atlântico, Brasil, certo? E aí continua o processo escravagista no nosso Brasil. E as camadas populares, pessoal, nada altera suas condições, continuam ainda na segregação, na exclusão, sem serem vistas e atendidas pelo governo. Enquanto a elite cada vez mais concentrando terras, concentrando privilégios. Nós temos dois tipos de elites no Brasil no primeiro reinado. Aquela elite portuguesa que veio na época da família real e aqui permaneceu com cargos importantes na política e também dominando redes comerciais no Brasil. E nós temos a elite brasileira formada principalmente pelos grandes latifundiários, pessoal. Ou seja, a elite estava no poder. Nós estamos falando, pessoal, de uma política aristocrática, gente. E aí eu salto no contexto político, econômico, social e vamos aqui para a Constituição. Quando falamos em primeiro reinado, é importante saber que a Constituição é um tópico predominante. E nós temos aqui os principais momentos. Ok, Constituição. Na história do Brasil, nós tivemos em torno de 7 constituições. A nossa atual, a de 1988.
A primeira Constituição, pessoal, ela foi outorgada, né? É diferente daquela expressão que também é utilizada, Constituição promulgada. Promulgada é uma expressão mais democrática, quando ela é acertada, aprovada, apreciada por um conjunto de pessoas. Outorgada não, ela acaba exprimindo, gente, uma vontade autoritária, certo? De alguém ou de um sistema. No caso, Dom Pedro se trancou no seu quarto com sua equipe, resolveu escrever a Constituição e impôs. Logicamente, a maior parcela da sociedade elitizada brasileira foi contra isso aqui. E não pense que isso vai ficar esquecido não, gente. Isso aqui vai ter uma reação que eu vou mencionar para vocês já, quando for falar de Confederação do Equador. Ok, pessoal. Outro tópico na Constituição de 1824 são os poderes definidos nela. Nós temos 4 poderes. São eles aqui, ó. O poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e eu trago em destaque, gente, o poder moderador, certo? Lembra aquele poder que eu mencionei anteriormente? Poder moderador? Pois bem, aqui ó, está evidenciado. O poder executivo, gente, era exercido pelo imperador e ministros, que eram escolhidos a dedo pelo imperador. O poder legislativo, exercido pelos parlamentares, deputados e senadores que eram eleitos. E já vou falar como é que era esse processo de eleição brasileira na época. Poder judiciário, formado pelos magistrados, juízes, que também eram escolhidos pelo imperador. E, gente, nós temos em destaque o poder moderador. O poder que tem o poder, que tem o livre exercício de moderar, de mexer com qualquer instância no Brasil. Apenas o imperador é quem podia exercer o poder moderador. Ou seja, de acordo com essa configuração, os 3 poderes anteriores estavam à mercê, submissos ao poder moderador. Ou seja, exemplificando, Dom Pedro tem direito de instituir ou destituir qualquer pessoa física de um cargo importante ou qualquer instituição do Brasil. Ele tinha poderes absolutos, apenas o imperador poderia exercê-lo. Logo, quando o sujeito tem poder absoluto, autoritário, nós podemos configurar essa monarquia como monarquia absolutista, que tem poderes ilimitados, pessoal. Democracia aqui, gente, era pequenininha, ok? Quanto à religião, outras religiões já existiam no Brasil nesse período, mas era de pouca expressividade. Mas o Estado acabou adotando a religião católica, que foi aquela que participou do processo colonizador, né, como religião oficial, certo? Então o Estado tem o poder de nomear cargos eclesiásticos, de aprovar algumas medidas da própria igreja, enfim. E a igreja, por sua vez, recebia benefícios do próprio Estado, inclusive financeiros. Nós temos também, pessoal, o voto censitário. O voto censitário é uma expressão dada para que o critério adotado para se tornar eleitor é medido de acordo com a renda. Portanto, apenas a figura masculina. O critério para ser eleitor, gente, ó, figura masculina, maior de idade, na época, 21 anos, e renda estipulada por lei, que na época era uma renda mínima anual de R$100.000. Essa Constituição foi tão desprezada pela elite rural brasileira que ela acabou exprimindo uma insatisfação. Nas províncias de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará surgiu a Confederação do Equador. Latifundiários queriam se emancipar do resto do Brasil. Essas províncias lutaram por um processo emancipatório baseado em ideias liberais. Ok, pessoal? Quer saber mais, gente? Procura lá no seu livro, certo? Aprofunda no conhecimento e pesquisa. Aqui é a aula do professor Eno Medeiros, Complexo Ney de Ramalho, e valeu, galera massa! Uou!